Então, pessoal, hoje nós vamos começar a nossa maratona de aromaterapia. Como vocês Ai, sabem, né? Eu e a Lu, nós somos aromaterapeutas, nós somos apaixonadas pelos óleos essenciais. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa vida em todos os aspectos. A gente usa, a gente dá para todo mundo usar, a gente usa em casa, a gente passa nos nossos maridos, né? Gato, sim. periquito, papagaio, todo mundo usa aroma por aqui. E a gente está sempre criando mais possibilidades, né, a partir da aromaterapia. E agora, nessa semana, a gente está falando mais sobre um curso de aroma que eu lancei, que é um curso introdutório, né? Que vai ser para falar sobre os óleos essenciais. A gente elegeu 7 óleos essenciais. A Lu vai estar comigo, né, durante todo esse processo, me dando todo esse suporte, conhecimento, auxílio, enfim. Né, estamos criando isso juntas e vai ser muito legal, porque nós vamos trazer mais consciência sobre o uso dos óleos essenciais, falar sobre as contraindicações, como que a gente pode fazer para colocar, né, os óleos essenciais na nossa vida com facilidade, né, com mais, criar mais possibilidades a partir disso. Vai ser no dia 13 e 14 de junho, das 9 da manhã, 1 da tarde. Depois que a gente finalizar, eu vou colocar todo mundo em um grupo, onde eu vou dar todo o suporte, né, para a gente criar mais possibilidades cada vez mais. E eu tenho um curso de aroma avançado, que vai sair agora para julho, e enquanto esse curso não é liberado, a gente vai criando as introduções. Todo mundo que fizer o curso de introdução, né, depois pode fazer o curso avançado, vai ter 10% de desconto no curso avançado. Esse curso de introdução, ele custa R$ 197, né, nesses 2 dias, e vai ser muito, muito, muito incrível. E queria convidar vocês para se juntarem a gente, né, para criar mais possibilidades com os óleos essenciais na tua vida. E hoje a gente veio aqui para falar mais especificamente sobre o óleo essencial de lavanda. Bom, deixa eu falar um pouquinho, né? Primeiro, boa noite. Aqui já é noite. É, Essa questão dos óleos essenciais, assim, eu acho muito interessante, porque a gente pode trazer muita leveza, né, no uso dos óleos, muita praticidade. Então, é legal esses momentos onde a gente conversa, porque a gente traz os óleos, mas eu acho que o curso ele nos dá mais certeza, né? A gente consegue saber como usar, diversas maneiras de usar, porque muitas vezes a gente sabe um pouco, mas não sabe exatamente todas as possibilidades, né, que existem para que a gente coloque os óleos na nossa vida e a gente tem, né, mais segurança de entender cada óleo, saber quais são as contraindicações, porque tem óleos que têm contraindicação. Então, isso é o legal, assim, dos cursos, né? Quando eu comecei a usar os óleos e eu escolhi fazer um curso para aprender mais sobre, foi porque eu usava, né? Eu era cliente e fez muita diferença, assim, na minha vida. A gente cheira o óleo e na hora a gente já começa a sentir, né, as características dele, a vibração energética. Então, é muito fantástico. Então, saber um pouco mais sobre cada um é muito legal. E aí, a gente trouxe a lavanda, porque a lavanda é um dos óleos mais conhecidos. E a gente estava até conversando ontem sobre isso, que eu digo que a lavanda é um dos óleos mais conhecidos, mas existem tantos outros óleos que são tão bons quanto, né? E a gente diz, a lavanda todo mundo acha que é para acalmar, para tranquilizar, mas ela tem inúmeras outras características que às vezes não são aproveitadas porque a gente não sabe, a gente acha que a lavanda é aquele cheirinho que acalma Só e para ela tem relaxar. exatamente infinitas possibilidades ali que às vezes a gente não sabe. Então, quando a gente aprofunda, às vezes, um pouquinho mais sobre cada coisa, a gente abre um universo de possibilidades que a gente sequer imaginou com o uso de cada óleo, né? Então, esses 7 óleos tu escolheu por serem os mais usados? Qual foi a percepção que tu teve? Foi seguindo o meu saber. Porque não foi uma lógica assim de, eu vou colocar os óleos que são os óleos mais fáceis de encontrar, os que a gente vê mais no dia a dia, ou um óleo para cada coisa. Não, eu fui perguntando realmente a partir do meu saber, tanto que tu, né, Lu, que é aromaterapeuta, pode ver que não tem uma lógica de raciocínio no uso dos óleos, daqueles óleos que nós vamos falar. Mas foram os óleos que foram se conectando comigo e que eu percebi que trariam mais facilidade, criariam mais possibilidade na vida de todo mundo que escolhesse, né? Conhecer mais sobre isso. E isso é muito legal, porque os óleos essenciais, eles fazem parte da gente, né? A natureza faz parte da gente. A gente é um conjunto de tudo
inclusive dos óleos essenciais, das plantas. Então é algo tão natural que faz tão parte da gente que é muito legal a gente ter essa conexão de perceber os óleos. E a dica que tá aqui na live, ela é minha Dinda. E ela ela escolheu comprar um kit de óleos essenciais agora há pouco tempo. E seguidamente ela vem para mim e fala assim: ah, hoje eu tive a percepção de usar tal óleo. E aí a gente começa a conversar e faz todo o sentido aquele óleo que ela começou a utilizar para alguma situação que ela estava vivendo, né, Dica? Para alguma situação que ela estava vivendo, para algo que estava, né, brotando nela para levar mais leveza ou mais consciência. E isso é muito legal, porque os óleos eles nos permitem fazer, né, esse olhar para o nosso saber, né, buscar o nosso saber. Isso é muito, muito legal. E quando a gente faz um curso e a gente consegue entender, né, aquilo assim, tipo, se eu tenho um problema de saúde tal, tem algum óleo aqui que eu não posso utilizar. Por exemplo, quem tem hipertensão não pode usar o alecrim, né? Então, aquela pessoa vai perceber o que aquele óleo contribuiria, porque às vezes tu tem esse problema de saúde, mas aquele óleo tá te chamando. E tu tem uma forma de utilizar ele sem que ele afete o teu problema de pressão. Mas tu só vai saber fazer isso se tu souber como manipular aquele óleo, né? Seguir o teu saber, mas ter o conhecimento de como que tu vai fazer essa manipulação. E isso é muito legal, porque a gente tem um leque de possibilidades incrível. Hoje a gente ainda estava conversando com uma amiga nossa que tava com uma dor aqui, né, no pescoço. E aí a gente, sabe, tu tem tal óleo? Tenho. Tem hortelã-pimenta, que a gente vai falar amanhã. É amanhã, né? E aí ela tem. Ai, tu tem um óleo vegetal aí? Tem óleo de coco. Ah, então já faz uma mistura aí, já faz uma massagem, tu já vai perceber uma leveza. Então, tu tem uma autonomia, né, de cuidar de ti, das pessoas à tua volta, com segurança, várias possibilidades que às vezes a gente sequer imagina. Acha que é só colocar no colar ou colocar até no difusor de ambiente. Na verdade, existem inúmeras maneiras da gente usar os óleos. Então, isso que é o legal de abrir os olhos para esse lado da aromaterapia, né? Dos aromas em si. E uma coisa muito legal é que nós duas começamos como clientes, né? Porque eu também comecei a utilizar os óleos essenciais, porque eu tinha uma amiga que trabalhava com aromaterapia, e ela começou a despertar isso em mim, e eu comecei a sentir vontade de fazer com os meus pacientes também. E aí, quando eu comecei a enxergar o potencial que aquilo ali tinha, eu fui buscar uma formação para entender mais. Eu fiz uma formação, eu e a Lu, a gente fez a mesma formação, uma formação mais longa, bem completa, que vai ser igual a essa formação que eu vou trazer para vocês no curso avançado. E isso nos deu possibilidades da gente usar os óleos essenciais, ter segurança para indicar e conseguir fazer várias coisas com eles, né? Então, quando a gente busca introduzir isso na nossa vida, a gente começa a criar muito mais facilidade. Mas então, vamos falar sobre lavanda, né? Porque senão a gente fica aqui falando. Sim, Duas tagarelas. Sim. Né? Então, hoje a gente escolheu dividir, só para antes disso, né? A gente escolheu dividir em 3 dias. Hoje nós vamos falar sobre lavanda, amanhã sobre hortelã-pimenta e quinta hoje é terça? Quinta, nós vamos falar sobre limão. Tô perdida. E é o óleo que o óleo que eu ando usando muito, limão. Então, na sexta-feira, não, na quinta-feira, vamos falar bastante dele. A lavanda, como eu falei, eu acho que é uma das, né, top 5, assim, top. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Eu acho que é o mais conhecido no mundo. Eu acredito que sim, que já ouviu falar. Só que eu acho que a maioria das pessoas tem uma visão bem limitada da lavanda, mas não assim, limitada por escolha, né? Não conhecem todas as outras possibilidades que a lavanda tem. Eu acho que é muito legal da gente trazer, porque a lavanda é um óleo bem acessível, é um óleo de valor bem tranquilo. E a Mara tá aí, né? Exatamente isso que eu te dei. Se abriu para esse universo da aromaterapia. Da aromaterapia. E a lavanda, então, é segura, né? Ela é 100% segura, então talvez seja por isso, até foi o que tu trouxe ontem, eu disse pra Ana, por que será que a lavanda é a mais conhecida para relaxar, sendo que a gente também tem outros óleos que trazem esse mesmo benefício? E ela disse, a lavanda é 100% segura, então é um óleo que a gente pode ter em casa, que tem um leque de opções, que vai nos trazer um leque de características diferentes e é totalmente seguro. Pode ser usado em crianças, pode ser usado em adultos, em idosos. Então, a lavanda é super... me faltou a palavra, assim, aquela... Versátil. Que é legal da gente ter sempre, porque ele atua em várias áreas, assim, né? Então, acho que é por isso que ela é uma das mais famosas que a gente conhece aí.
Não, e a lavanda também é um óleo que é seguro da gente utilizar puro na pele, porque isso é uma indicação que a gente não faz, né, de colocar óleo essencial direto na pele, porque eles são muito concentrados, muito fortes, eles podem queimar a pele, pode acontecer inúmeras coisas. A gente não recomenda utilizar óleo essencial puro na pele, mas a lavanda é um óleo que é tranquilo de colocar puro na pele. Claro que a gente não vai colocar lavanda puro na pele toda vez que for usar a lavanda, mas isso nos dá aquela possibilidade de primeiro socorro, né? Então, nesse momento eu não tenho um óleo por perto, eu não tenho o que fazer. O que que eu posso fazer? Pode pegar a lavanda, pode passar na tua mão, pode inspirar direto, assim, porque a maioria dos óleos a gente não pinga na mão para fazer a inspiração dessa forma. A lavanda tu pode fazer, ah, me bati, me machuquei, preciso acalmar, trazer tranquilidade, sedação para aquele lugar. Pode passar óleo de lavanda, né? E tem várias coisas assim que a gente pode utilizar a lavanda seguramente, como ela falou, bebê, né? A lavanda, ela é um óleo que traz segurança, que traz essa sensação de preenchimento. Então é muito legal de ser utilizado com o benezinho, quando eles estão saindo daquela fase de desapegar da mãe, que às vezes tem aquela coisa durante a noite, né? Esses dias eu até tava falando com a Roberta, ela deve estar aqui assistindo, né? Que é esse momento do nenê, de quando ele começa a sair, a desapegar da mãe e ele acorda várias vezes durante a noite, fica mais inquieto. Então é um óleo que a gente pode colocar em um óleo vegetal, tipo um óleo de amêndoas, e aí fazer uma massagem no peitinho, né? Para encher aqui, preencher essa região do cardíaco, que é onde vai nos trazer segurança, tranquilidade. Então é muito legal, né? Tem muitas opções. E ele é analgésico também, então de repente para cólica, para fazer da mesma maneira, passa num óleozinho, num creme, porque a gente tem um óleo que é super bom para isso, que é a camomila romana. Só que a camomila romana custa o vidrinho com 2 ml, eu acho, custa R$ 150. E a lavanda ela é super acessível e funciona da mesma maneira. Então, a lavanda é muito legal para a gente ter, porque ela é muito versátil realmente. Então, tá com alguma dor, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, analgésico. Então eu digo que ele é um faz-tudo, ele é o faz-tudo da Regenerador, aromaterapia. Ele é o faz-tudo da sim. aromaterapia, né? É muito legal. É regenerador da pele também. Inclusive, uma coisa muito legal de compartilhar com vocês, já que a gente está falando sobre lavanda, quando surgiu o termo aromaterapia, foi a partir de uma experiência que um químico, que é o René Maurice Gattefossé, né, um francês, fez. Ele trabalhava com químicas, ele tinha uma perfumaria e ele se queimou. E ele já estava estudando um pouco sobre os benefícios do óleo essencial de lavanda. E essa queimadura dele, ele colocou o óleo essencial de lavanda, e aí aquilo ali melhorou muito, né? E trouxe mais, aumentou o poder de cicatrização, regeneração da pele muito mais rápido. E ele então começou a ver o quanto os óleos essenciais eles poderiam ter uma finalidade terapêutica também. Porque naquela época se utilizava só para fabricação de perfumes. Eles olhavam para os óleos essenciais como um cheiro, né? Como um aroma. E não como algo que poderia curar o corpo. Quando ele passou a lavanda nas mãos dele e teve aquela regeneração, aquela cicatrização, ele percebeu que daria, né, para utilizar os óleos essenciais com uma finalidade terapêutica. E foi ali que surgiu o termo aromaterapia. Isso foi em 1937. Faz muito tempo, né, gente? E a gente não tem Algum essa ano? coisa do uso dos óleos essenciais assim com tanta facilidade, né? Faz tanto tempo que eles estão na nossa vida e parece assim que a gente está recém descobrindo esse universo de possibilidades. Qual foi o ano que cortou aqui? Eu não peguei o ano que tu disse. 1937. Sim. A Andressa falou para cólica menstrual também, sim, para cólica menstrual também. Para náusea, para cólica menstrual, ele é bom para pele, como a Ana falou, então ferida, machucado, acne, lavanda é muito bom para isso. E uma coisa que eu acho legal da gente trazer, claro que tem bastante gente que já tem acompanhado as lives, assim, né? Mas a gente trazer um pouco do quanto os óleos essenciais eles funcionam. Na parte física, mas também no nosso emocional. Então, quando a gente cheira, né, esse aroma, muitas vezes a gente vê as pessoas, porque eu tenho uma essência, eu tenho um aroma aqui. Para a gente receber os efeitos terapêuticos, a gente precisa que seja um óleo essencial
natural, que ele seja 100% extraído das plantas, porque eles trazem, né, a parte energética e vibracional das plantas também. Então, não é um aroma qualquer, eles trazem tudo da planta. A Nátia trouxe, né, a alma da planta, acho que em uma outra live que tu trouxe. E esses dias eu vi um termo que foi bem legal, que é planta em gota. Então, a gente precisa perceber o quão poderosos os óleos são, né? Então, quando a gente busca realmente, não só na parte física, mas também se sentir muito melhor, ou se a gente quer se sentir mais aterrado, se a gente quer se sentir mais alegre, os óleos, eles vão trazer isso. Né? Não é um aroma qualquer, eles mexem no nosso ser todo, não só no vibracional ou não só na parte física, eles trabalham a gente por completo, e isso é muito fantástico. E às vezes é uma gotinha, vai pingar uma gotinha e tu vai perceber uma mudança radical na tua energia naquele exato momento, né? Leva acho que de 20 a 30 segundos para a gente receber a informação e já começar a sentir os efeitos de cheirar aquele óleo. Não, e para vocês terem ideia, assim, né, do quão poderosos os óleos são, dentro de um frasquinho de 15 ml do óleo essencial de lavanda, a gente tem aproximadamente 4.000 flores de lavanda. Vocês têm ideia disso? Gente, 4.000 flores de lavanda. Então, quando o Alu falou, né, eu trouxe que foi o Paracelso, um suíço, que deu esse nome óleos essenciais, e ele dizia que ali era a alma das plantas, porque de fato, imagina um vidrinho, uma gotinha, né, com essa quantidade de planta, com essa quantidade de personalidade da planta, que quando a gente inspira, quando a gente usa, né, topicamente no nosso corpo, a gente também começa a vibrar na energia e na personalidade dessas plantas. E aí tem um estudo muito legal de um japonês que se chama Masaru Emoto, que ele é super famoso por estudar a água de vários lugares. Ele congela a água e vê as moléculas da água. É muito, muito legal. E ele fez um estudo onde ele pegou a água e pingou uma gota de camomila romana, congelou e depois ele percebeu que aquela água ela tinha assumido as moléculas da água tinham assumido o formato da flor da camomila romana. Então, se a gente para pensar, né, o nosso corpo, ele é 70% composto de água. Se ele é 70% composto de água e a água assume a personalidade da planta, se a gente põe um olhinho de lavanda num difusor de ambiente dentro da nossa casa, o que a gente está fazendo com as pessoas que estão inspirando aquilo ali? Elas estão assumindo a personalidade daquela planta, elas estão trazendo isso para elas, aquele relaxamento, aquela calma, aquela tranquilidade, porque a lavanda, quando a gente fala da lavandula angustifolia e da lavandula officinalis, que são duas espécies de lavanda diferentes, elas têm esses poderes sedativos, né, e tranquilizantes. Isso é muito legal, porque é o que vai trazer pra gente, né? Eu tinha visto aqui também, tu parou do nada. Que tu trouxe, né? Eu me dei conta que eu tava falando direto. Tem 150 quilos de flores para fazer 1 litro de óleo essencial de lavanda. Então, às vezes a gente não entende, né, o quão concentrado e muitas vezes até a gente não entende o valor dos óleos essenciais. Então, a gente precisa realmente de muita planta para produzir, às vezes um litro de óleo essencial. E eu acho que é por isso, né, que uma gotinha faz um efeito tão fantástico, porque é muito concentrado aquilo e a gente às vezes não acredita, mas realmente funciona. Eu tenho usado muito o óleo de limão, que a gente vai falar na quinta-feira, e é na hora. Tu coloca, tu sente o cheirinho e tu já começa a perceber o quanto aquilo vai transformando a energia. Tu começa a te sentir de dentro para fora com aquelas características que o óleo essencial traz. Ontem eu recebi um feedback de uma paciente minha que está usando aromaterapia. Eu fiz uma sinergia para ela e ela estava com dores no peito, assim, com uma sensação de angústia, sabe? Entrando num processo de depressão. E eu fiz uma sinergia para ela específica, né? Conversamos sobre as coisas que estavam, né, enfim, acontecendo na vida dela. Então a gente usou óleos específicos para esse momento e para liberar tudo isso. E ontem eu mandei uma mensagem para ela perguntando como ela estava e ela me respondeu assim: parece difícil de acreditar,
Mas eu nunca mais senti o que eu tava sentindo desde que eu comecei a usar os óleos essenciais. Então, assim, às vezes a gente não tem noção, né? Que realmente é uma coisa rápida e que realmente é muito efetivo. Porque a gente pensa, e eu falo para vocês abertamente, porque eu pensava isso antes de entender e de fato colocar uma terapia na minha vida. Eu pensava assim, nossa, mas uma gotinha desse óleo vai transformar tanto assim? Sim, vai. E eu digo isso hoje porque isso é o que acontece comigo na prática. Eu quando, né, eu uso aromaterapia em todos os momentos. Hoje eu estou usando aqui no meu colar o patchouli. Estou sempre utilizando algum óleo diferente, de acordo com aquilo que eu quero fazer no meu dia, de acordo com as percepções que eu quero ter naquele momento. A Lu também, né, tá sempre. Inclusive hoje nós estamos de colar igual, né, amiga? Igual. Sim, igual. A gente está sempre colocando, né, os óleos essenciais na nossa vida e isso é uma coisa que faz com que a gente perceba a cada momento, todos os dias, o quanto os óleos essenciais eles realmente contribuem para a gente. Eles transformam tudo, né, o que a gente está vivendo. E a lavanda, ela é um óleo que a gente pode utilizar em todos os momentos, né? Porque como ela é um equilibrador, ela serve para nos trazer todas as possibilidades de calma, de tranquilidade, mas não só isso, né? Porque uma coisa que eu escuto às vezes das pessoas é que elas dizem assim, ai, mas eu não posso usar lavanda, porque eu vou ficar muito relaxada, né? E não, Sim. não é assim. Não, ele é super equilibrador, tanto é que ele equilibra os nossos 7 chakras. Eu que adoro falar sobre chakras. E uma coisa que Eu eu até acho não sei isso para pedir para tu falar. que eu até pedi, misturei as conversas, que eu até, antes de fazer o curso, eu não tinha noção do efeito que a lavanda faz, que é trazer esse equilíbrio que a Ana disse, e também o equilíbrio entre razão e emoção. Então, a lavanda realmente traz pra gente, né? Não é só o calmante, eu acho que ela não é só sedativo. Para quem, às vezes, é uma pessoa calma, mas está desorganizada internamente, a lavanda vai ser muita contribuição, porque ela é totalmente equilibradora. Então, equilibra os nossos 7 chakras, equilibra os nossos centros de energia, então vai acabar trazendo um equilíbrio, né, em todo o restante, aquele equilíbrio que vem realmente de dentro para fora. Então, ele não é só relaxante, calmante, ele é super equilibrador, e eu acho que talvez isso também seja bem o porquê que a gente se sente calmo e tranquilo, porque a partir do momento onde a gente está em equilíbrio, a gente tende a se sentir assim, mais relaxado e mais calmante, mais calmo, mais calmante, Uhum. mais calmo. Então, é legal da gente, sabe, entender qual é a energia daquele óleo, tudo que ele pode fazer pra gente. E aí, eu acho, às vezes, eu acho que é até muito injusto com a lavanda a gente achar que ela é simplesmente um calmante, né? Se ela proporciona tantas outras coisas pra gente, né? Então, é bem legal da gente ter Sim. esse olhar para a lavanda em todas as outras possibilidades que ela traz. Inclusive, esse nome, né, lavanda, vem do latim lavare, porque ela era Sim. utilizada há muitos e muitos anos para lavar o quarto, os lugares onde as pessoas doentes ficavam. Ela já era conhecida por ser um excelente antisséptico. E hoje a gente sabe que ela é um excelente antisséptico, né? A lavanda, ela serve para desinfectar. Então é muito legal tudo isso, né? Porque eu acho que faz muito sentido isso que a Lu trouxe, de que é até injusto com a lavanda dizer que ela é só relaxante, tranquilizante. Ela é um óleo que a gente pode utilizar em muitos momentos. Perguntaram aqui dos tipos de lavanda. Existem muitos tipos, existem mais de 12 tipos de lavanda, né? Nós estamos falando hoje da lavandula augustifolia e da lavandula officinalis, que são duas espécies de lavanda que na composição química delas, elas têm mais acetato de linalila e linalol, e isso, linalol, eu tenho que falar para falar isso. Isso faz com que ela tenha essas características mais relaxantes, mais sedativas, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso tipo de solo, ele propicia que cresça outro tipo de lavanda, que é a lavandula dentata, que é uma lavanda Que dá o efeito ao contrário. que dá o efeito contrário, que é uma lavanda que tem 1,8 cineol, que tem cânfora, então vai ser expectorante, estimulante, né? Totalmente diferente. Nós estamos falando aqui, essas propriedades todas que nós estamos trazendo é a respeito da lavandula augustifolia ou da lavandula dentata. E a Ana falou sobre. Da lavandula augustifolia e da lavandula officinalis. Desculpa, gente.
A Ana trouxe que a lavanda, né, lava, ela é antisséptica e ela também faz uma coisa legal que é varrer os pensamentos negativos. Então é legal a gente fazer esse link, né, das propriedades físicas com as propriedades vibracionais, porque ela também Uhum. promove, né, essa limpeza de pensamento negativo e principalmente daqueles pensamentos repetitivos que a gente tem. Então, a lavanda, além de tudo isso que a gente falou, ela faz essa limpeza, né, mental. Eu acho que isso também linka com ela nos trazer clareza, onde a gente consegue ter uma percepção melhor, né, do racional e do emocional, porque a gente não fica funcionando dentro daqueles pensamentos negativos e repetitivos. Então, eu consigo me sentir mais equilibrada, eu consigo trazer isso para minha mente com mais clareza, com mais discernimento, e aí eu consigo equilibrar mais a minha razão com a minha emoção. Então, percebam como as coisas se conectam e como é muito bonito esse movimento todo, né? Que ela trabalha todo um conjunto de coisas. Então, acho que a lavanda é um dos principais óleos que a gente tem que ter dentro de casa, que é aquele carta na manga para a gente sempre ter para qualquer situação que a gente possa perceber que ela vai contribuir. Eu sempre falo para as pessoas, né, que se tu tiver que escolher dois óleos, escolhe lavanda e bergamota. Porque a bergamota ela é muito parecida com o limão, né? E nós vamos falar, de repente, semana que vem a gente pode falar sobre bergamota. A gente pode colocar aqui Eu adoro na nossa laranja. maratona da semana que vem. Porque são dois óleos, assim, que são seguros de serem utilizados, né? Não tem interação com tanta coisa e a gente consegue trazer uns benefícios muito incríveis. Mas a lavanda, especificamente, se tu tiver que dizer, eu vou escolher um óleo para ter dentro da minha casa, escolhe a lavanda, porque ela vai conseguir, né, fazer um equilíbrio de tudo isso. Ela vai conseguir te colocar num centro de equilíbrio, cuidar do teu corpo físico, emocional. E algo muito interessante que a Lu falou e que eu gosto sempre de trazer, né, e perceber é que os óleos essenciais, todos os óleos que a gente vê os efeitos físicos, porque quando a gente pesquisa óleo essencial, por exemplo, na internet, tu pesquisa para que é um óleo, a maioria das vezes vem a lista de benefícios físicos, né? Não se entra tão profundamente no Sim, emocional. E isso é exatamente o movimento que a gente faz, né, Lu? Que é entrar no sim. emocional dos óleos. Por quê? Eu, como fisioterapeuta, eu criei essa percepção de que o nosso corpo físico ele é um reflexo do nosso emocional. A gente vai estudando, vai entendendo sobre as crenças, né? Vai vendo como que a mente da gente funciona e cada vez mais a gente vai tendo certeza de que o nosso corpo físico ele é um reflexo do nosso emocional. Então é muito importante a gente olhar para o lado emocional, né? Por que que esses olhos vão contribuir com o nosso emocional? E aí o paralelo que eu queria dizer para vocês fazerem é olharem para todos os benefícios físicos que vocês veem sobre os olhos e jogarem aquilo ali para o emocional de vocês. Porque é isso que ela falou, ele vem para lavar, para limpar, mas ele não limpa só, né, a casa, ele não limpa só a sujeira, as bactérias, enfim, ele limpa também os nossos pensamentos. Ele vai nos equilibrar e limpar as nossas emoções, tranquilizar essas emoções para que a gente consiga, né, arrumar esse ponto de equilíbrio para a gente ser uma pessoa mais, acho que serena, né, tranquila e conectada com a gente mesmo. E o legal, a gente já está finalizando, né? Mas só para trazer aqui, antes que eu esqueça, ou que fique para amanhã, depois faço. O legal da gente ter essa consciência de que os óleos trabalham um todo é que muitas vezes a gente está usando um óleo para massagem, por exemplo, que a gente tem óleos que são ótimos para pele, para estria, para, né, várias coisas. E aí tu começa a sentir coisas no teu emocional, no teu vibracional. Então, se tu tem essa consciência do todo, tu vai perceber, ah, não, mas eu tô me sentindo mais tranquila. Não é simplesmente que eu tô me sentindo, é que eu tô fazendo uma massagem com um óleo específico. Então, além de estar contribuindo com a minha parte física, desculpa, com a minha pele, eu tô sentindo isso no meu emocional vibracional. Então é legal porque a gente consegue fazer esse link e perceber, ou eu tô usando tal coisa, tô me sentindo muito agitada, eu tô me sentindo muito isso. Ah, então de repente é porque eu tô usando aquele óleo ou aquele shampoo para tal coisa. E aí às vezes a gente não tem noção do quanto uma coisa afeta a outra. Então, legal ter né, essa percepção, porque se eu tô sentindo tal coisa, de repente pode ser sim o óleo que eu tô usando no meu creme de massagem ou no shampoo que eu tô usando. E aí tu consegue, né, perceber e até potencializar muito mais se tu tem esse conhecimento, essa consciência.
Sim, e é muito legal a gente ver que a gente falar sobre isso porque o nosso corpo, ele é o nosso guia, né? Então, até para tu fazer o uso da aromaterapia, por exemplo, se tu não tem nenhum conhecimento, mas tu percebe de usar um óleo, eu sempre indico que as pessoas façam isso porque os óleos essenciais, eles nos chamam. É uma coisa assim, às vezes tu tá numa loja que tem óleos essenciais, tem um que ele parece que ele grita contigo, diz assim, me leva para Óleo casa, por essencial favor. e cristal, Hã? pedra. Óleo essencial e cristal. Eles chamam a gente. Sim. Eles chamam a gente, né? Então, experimenta, mas busca também saber quais são as contraindicações, quais são as interações e percebe o teu corpo. Porque não é que porque um óleo tem muitos benefícios ou muitas contraindicações que isso vai afetar o teu corpo. Então, sempre a chave é a gente perceber o nosso corpo. O que que o teu corpo está te dizendo? Tu tá te sentindo bem com o uso daquele óleo? Tu não tá te sentindo tão bem assim? Como que pode fazer um movimento ali para transformar tudo isso? O nosso corpo, ele sempre vai ser a nossa primeira fonte de diagnóstico para qualquer coisa. Percebe o teu corpo, o que que ele está respondendo, e aí, a partir disso, né, tu ou mantém ou troca, mas é sempre muito legal vocês buscarem, né, saber mais para poder utilizar com mais facilidade, com mais segurança. E esse curso introdutório é uma super oportunidade, porque ele está com um valor super legal, né? A gente vai falar 2 dias sobre os óleos essenciais e vamos trazer muitos conhecimentos. E além disso, depois nós duas vamos dar suporte para todos vocês dentro de um canal específico para isso. Então, né, cada vez mais possibilidades para que a gente possa ir percebendo tudo com mais facilidade. Nossa proposta era Sim. meia hora de live. Já Então, passamos, estamos como sempre. como assim? Tudo bem, como pode melhorar? E amanhã, Eu vou deixar, então, é vou deixar um hortelã-pimenta. convite. Vou deixar 2 convites para vocês. Um é para nossa live de amanhã, 5h30, hortelã-pimenta. Esse óleo revigorante maravilhoso, ótimo para dor, para revitalizar o nosso corpo. É um óleo maravilhoso, né, Lu? E outro convite para uma live que eu vou fazer amanhã às 11h30 da manhã com o Júlio. O Júlio me apresentou um negócio que, para mim, que sou aromaterapeuta, é muito incrível, que é um negócio com os óleos essenciais da Doterra. Então, ele vai trazer todas as dúvidas, ele vai falar sobre a possibilidade de negócio, convidar vocês, quem estiver escolhendo ter uma fonte de renda além daquilo que já tem, ou criar um negócio a partir dos óleos essenciais, que é uma coisa, né, incrível e que tem tantos benefícios para a nossa saúde, assistam a live amanhã, tirem todas as dúvidas, vai ser bem legal. Eu já preparei uma lista de coisas aqui para bombardear o Júlio com perguntas. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para mim, também podem deixar aqui amanhã na live, eu pergunto, mas se vocês puderem estar lá e contribuir, vai ser muito incrível. Só para Acho que mais é uma isso, né? coisinha, o curso, a gente falou, né, as duas, que a gente fez o curso e acabou trazendo e virando, né, se transformando em aromaterapeuta, mas na verdade isso é para qualquer pessoa que queira ter mais facilidade com o uso dos óleos Sim. essenciais. Então não precisa querer, né, trabalhar, querer vender ou enfim, é só para ter mais Uhum. segurança, mais facilidade, mais possibilidades com o uso dos óleos essenciais. Então, para quem quer ser aromaterapeuta e para quem não quer também. É, para quem quer usar só na família, né? Tanta gente que. Hoje eu vejo tantos relatos de pessoas que dizem assim: eu comecei a usar os óleos essenciais porque um dia me indicaram para minha filha que estava passando por um momento turbulento, e aí ela gostou, teve tanto benefício, já comecei a usar não sei o quê. Ah, já estou usando no meu cachorro, já tratei uma alergia que ele tinha, sabe? É que esse conhecimento ele vai nos levando assim para várias vertentes e tem tanta possibilidade a partir disso que é incrível quando a gente consegue se conectar e receber isso com mais facilidade, né? A Rô falou que vai ficar assim. E E é uma sim, coisa tá também inscrita já. que a gente pode usar assim na sala enquanto a gente está com toda a família. É uma coisa que tu deixa ali no difusor de ambiente, no difusor de parede, aí vai todo mundo aproveitando aquele efeito maravilhoso do óleo essencial. Então é algo que a gente consegue até colocar todo mundo junto no uso dos óleos essenciais. Eu estava até falando isso para a Andressa essa semana, que aqui em casa eu comecei a utilizar nos ambientes, assim, e eu vejo o quanto isso transformou o meu marido, que seria uma pessoa que, enfim, se eu dissesse para ele, ai, vamos fazer um tratamento para uma terapia, ele ia
talvez dizer que não. Hoje em dia, ele super curte, ele indica para as pessoas. Ele fez um tratamento com aroma na época da faculdade, né? No final da faculdade ali, trouxe tanta possibilidade para ele. Então é tão legal, é tão legal porque Nossos motivos e experiências das lives, Cauã. Sintam-se honrados de sim. estarem sendo sempre relembrados aqui nas lives. Então é exatamente isso, é para a gente criar mais facilidade para todas as pessoas dentro da nossa casa, né? E a gente vai contaminando todo mundo com isso e vai criando possibilidade para todo mundo. Então, gente, gratidão. A gente tem Gratidão, que dar tchau, porque senão a gente fica falando aqui. Até amanhã. Beijo. Então, beijo. Até amanhã. Vamos tirar uma selfie, Lu. Sim, selfie. E pronto. Beijo. Beijos.